Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, sou o pastor André Schneider, está começando mais um Crescendo em Cristo. Nós vamos estudar hoje a carta de Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos fazer uma leitura em partes e depois nós vamos comentando cada uma das partes lidas. Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também como fomos maltratados, insultados na cidade de Filipos, antes de chegarmos aí em Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção. E também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Pois você sabe muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês, nem de outros. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa por sermos apóstolos de Cristo. Mas quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida. Como nós os amávamos. Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos de dia e de noite a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Vocês são nossas testemunhas e Deus também de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo, correto e sem nenhuma falha. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos, terem parte no seu reino e na sua glória. Então, esses 12 primeiros versículos de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, nos apontam e nos lembram algumas coisas bem importantes. Paulo lembra aos seus leitores como ele e os seus companheiros de trabalho se comportaram quando pregaram o Evangelho em Tessalônica. E também, com isso, nos ensinam muitas coisas. Se, de um lado, eles estavam ansiosos para que as pessoas de Tessalônica ouvissem o Evangelho, mas, acima de tudo, eles estavam mais preocupados em não desobedecer às ordens e à palavra de Deus. Tanto é que ele vai dizer assim, lá no versículo 4, né? Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, apontando então, deste modo, o propósito dos apóstolos e de todo servo de Deus, de todo cristão, viver de modo autêntico a fé. E isso muitas vezes traz consequências. Que consequências? Por exemplo, se nós observarmos lá no versículo 2, Paulo vai dizer: sabemos também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos. O que será que aconteceu em Filipos? É importante e cabe nós olharmos lá no texto de Atos, capítulo 16, versículo 22 a 40. Vamos destacar lá em Atos alguns versículos, especialmente porque lá nós vamos ver que tipo de sofrimento o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, eles passaram na cidade de Filipos. Por exemplo, eles foram pregar o Evangelho, e aí lá no versículo 22 já nos diz assim: aí uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro
os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles com 2 blocos de madeira. Só que aí vai contando a história e acontece algo maravilhoso. De noite, um grande tremor de terra, lá no versículo 26, vai dizer: de repente o chão tremeu, tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro se acordou e nos conta que ele ficou apavorado porque achou que todos tinham fugido. Mas esta situação fez com que, tão difícil que os apóstolo Paulo e seu companheiro Silas passaram, fez com que tivesse a conversão do carcereiro e ele então se tornou um servo de Deus. Do mesmo modo, ainda cabe nós lembrar que em Tessalônica, né, lá no relato, né, no capítulo de Atos 17, 1-9, também nós temos algumas coisas significativas que nos lembram. E eles falavam de quem? Lá no versículo 3 de Atos 17, vai dizer assim: ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. E aí, novamente, eles foram perseguidos. Isso também nos convida a uma reflexão muito importante e necessária. Muitas vezes nós, também ao anunciarmos o Evangelho, nós estamos sendo perseguidos com uma grande veemência aqui no Brasil. E também em outros lugares ainda hoje ocorrem perseguições. Hoje em dia nós temos dificuldade, encontramos muitas dificuldades de falar aquilo que a Bíblia diz. Até mesmo para os nossos irmãos na fé, nossos familiares, porque as pessoas estão tão iludidas, tão seduzidas pelos prazeres mundanos, pela autoafirmação, pelo desejo de ter facilidades na vida, que se esquecem aquilo que a palavra de Deus nos aponta e nos orienta. E lá no versículo 3, voltando lá para o texto de Tessalonicenses, capítulo 2, a primeira carta, é claro, ele vai dizer assim: novamente é importante nós frisarmos: aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou má intenção, e também não tentamos enganar ninguém. Por quê? Eles anunciavam ao Cristo ressuscitado. Eles tinham preocupação em falar aquilo que Cristo havia lhes ensinado, Cristo havia lhes dado, que era o doce evangelho, a fim de que a tarefa de anunciar o evangelho, por mais complicada que nos possa parecer, ainda assim é a tarefa que Jesus deu a nós, seus servos, seus discípulos, seus mensageiros, os enviados por Deus para pregar o evangelho. Também, vejamos, Paulo ainda vai dizer que você sabe muito bem que nós não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Bem diferente daquilo que nós percebemos e visualizamos todos os dias em muitas denominações religiosas que têm enganado muitas pessoas, seduzindo-as com dinheiro, com a promessa de riquezas rápidas e fáceis a partir de alguns votos. E a gente sabe que não é assim. Como se consegue alguma coisa? Por meio do suor, por meio do seu trabalho. E tanto é que Paulo, falando em trabalho, está dizendo assim: olha, enquanto nós anunciamos o evangelho para não ser um peso para os cristãos de Tessalonicenses, ele fazia questão de ele mesmo trabalhar. Ele cuidou de todas as pessoas. A exemplo de uma mãe que é amorosa, cuidadosa, zelosa com seus filhos, Paulo também foi zeloso com os cristãos tessalonicenses, a igreja que ele acabou fundando, com base em algo muito especial, que são as 3 grandes virtudes da fé cristã: fé, esperança e o amor em Cristo Jesus. Tanto é que isso nos cabe nós darmos uma olhada lá no texto de 1 Coríntios, por exemplo, no capítulo 13, que é o chamado hino ao amor, onde ele vai dizer assim: ó,
fez todo um arrazoado, um discurso muito belo, por sinal, a respeito da importância do amor em todas as coisas. Mas ele vai finalizar o seu capítulo 13 dizendo assim: portanto, agora existem estas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. E aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, ele reforça isso. E o amor, ele não necessita, ou melhor, ele não é só expressado dizendo, eu te amo, eu gosto de você. Não. Está relacionado com ações. Se nós olharmos na perspectiva de igreja cristã, quando nós vamos ao culto, confessamos os nossos pecados, recebemos o perdão, e agora ouvimos a mensagem, somos fortalecidos pela palavra e naturalmente temos a oportunidade de enxergar as portas dos céus abertas por meio da Santa Ceia, onde Cristo venha nos servir, e aí recebemos a bênção de Deus para nós irmos em amor testemunharmos este acontecimento que nós visualizamos a cada novo final de semana na presença de Deus. Então, é importante que nós observemos que nós somos testemunhas, e ele vai dizer assim, vocês são nossas testemunhas e Deus também, de que nosso comportamento entre vocês, que crer, foi limpo, ou seja, correto e sem nenhuma falha. Isso também cabe a nós nos nossos dias, para que a gente possa testemunhar. É preciso que talvez nós abandonemos, ou melhor, é preciso que nós abandonemos vícios esses que nos afastam de Deus, que não dão um bom testemunho. Vou usar um exemplo. Pessoas que têm o hábito de falar mal um dos outros, mentir, pessoas que têm o hábito da bebida, de usar drogas, da prostituição. Isso não é um testemunho de que nós cremos em Deus. Se alguém que vai na igreja ouve a palavra de Deus, precisa exatamente fazer aquilo que diz a palavra de Deus. E Paulo está dizendo assim, nós não fomos um peso para vocês. Nós anunciamos, aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrada a Deus, que os chama para terem parte no seu reino e na sua glória. Então, vamos ver de maneira especial o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 1. Vamos lá? Efésios, capítulo 4, versículo 1. Fica o incentivo que você pegue a sua Bíblia e acompanhe nessas caminhadas, nos textos, a fim de que você também possa recapitular. Olha só, a referência, né? Vivemos de maneira que agrade a Deus. Olha uma referência lá em Efésios 4, versículo 1, com relação a isso. Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus, peço que vocês vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Então, nós somos chamados pela palavra e na palavra de Deus para vivermos essa nova vida em Cristo Jesus. E também ainda podemos olhar, por exemplo, Romanos 12, algo do tipo. Só achando aqui, Romanos 12, com relação a essa vida dedicada a Deus, que vai dizer assim, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E sabe por que essa importância de nós observarmos e seguirmos? Porque lá, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, Paulo vai dizer algo do tipo,
Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Se nós olharmos nesse sentido, a vida do cristão é uma vida dedicada para a honra e glória do nosso Deus. É viver, é colocar em prática, confiar, crer que aquilo que nós ouvimos e lemos na palavra de Deus é para nós, não é só para os outros, para eles também, mas especialmente para nós. A salvação é individual, ela é oferecida para todos, mas ela acontece no coração de cada um de nós. E, naturalmente, a vida cristã também. Ela é uma vida para ser vivida de um modo coletivo, mas ela parte individualmente de cada um dos filhos de Deus. Agora, nós vamos dar sequência na leitura a partir do versículo 13 até o versículo 16, onde nós lemos assim: E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. Não a aceitar como uma mensagem que vem de pessoas, mas como uma mensagem que vem de Deus, o que, de fato, ela é, pois Deus está agindo em vocês, os que creram. Meus irmãos, o que aconteceu com vocês já havia acontecido também com as igrejas de Deus na Judéia, com o povo dali que pertence a Cristo Jesus. Vocês foram perseguidos pelos seus próprios patrícios, do mesmo modo que os cristãos da Judéia foram perseguidos pelos judeus. Foram os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são inimigos de todos. Tentam até nos impedir de anunciarmos a mensagem da salvação aos não-judeus. Com isso, eles completam o total dos pecados que eles têm cometido. Mas, agora, o castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. Que coisa terrível! A salvação veio por meio do povo judeu. Jesus, descendente do povo judeu, por meio dele veio a salvação, mas o seu povo não o quis ouvir, não o aceitou como Senhor e Salvador. E agora, esses mesmos que tinham matado, perseguido, estavam perseguindo aos discípulos, aos cristãos, aqueles que criam na mensagem do Santo Evangelho. Vejamos aqui. As perseguições, hoje em dia, acontecem em todas as partes do mundo. Em todas as partes do mundo acontecem perseguições. Ainda essa semana ali, que, por exemplo, um local que eu conheço, em Moçambique, no norte do país, milhares de pessoas, além de já terem perdido suas residências, outras tantas foram degoladas por causa da sua fé. Isso no nosso século. Por exemplo, a cada ano, uma média de 103 mil pessoas morrem por conta das perseguições religiosas. A cada 3, 4 minutos, uma pessoa é executada por ser cristã. Agora, isso não deve nos desestimular a servir a Deus. Pelo contrário, devemos continuar perseverantes. E aí tem uma lembrança do próprio Senhor Jesus, lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, que diz assim: Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Então, o próprio Jesus diz, olha, alguns realmente vão morrer, muitos vão sofrer, vão ficar alguns presos e tudo mais, mas não desanimem. Continuem fiéis, perseverantes. E sabe por quê? Sejam fiéis,
mesmo que tenham de morrer. E com o prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. É uma referência em Apocalipse, a carta à igreja de Esmirna. Mas, voltando aqui para o nosso texto, é importante nós observarmos que essas perseguições que os cristãos em Tessalônica sofreram, e ele compara essas perseguições a fim de que, ou nos fala delas, a fim de que as pessoas não tenham dúvida que por conta da clareza do evangelho, muitas pessoas vão se opor a você. Se você é fiel a Deus, muitos vão te rejeitar, vão dizer, você está perdendo tempo, você mudou, agora você está parecendo um crente. Sim, nós somos crentes, crentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Redentor. E, naturalmente, Paulo faz questão de dizer, isso não é natural. Não é aceitável essa perseguição. Mas não desistam. Essa perseguição que os judeus estão promovendo, no caso aos cristãos de Tessalônica, não é algo agradável aos olhos de Deus. Não é algo que Deus se agrada, fica feliz em ver. Mas é preciso que a gente se dê conta de que essas perseguições elas já faziam parte, ainda hoje acontecem nos nossos dias. E do mesmo modo, Paulo vai dizer que essa perseguição foi tão ferrenha que eles não estavam preocupados só em perseguir os apóstolos quando estavam anunciando aos judeus a mensagem do evangelho, mas também aos não-judeus. Isso nos leva, enquanto igreja, a nós refletirmos da seriedade que é ser cristão. Não podemos brincar de ser cristão, pois as perseguições elas vêm, e se nós não estivermos bem fundamentados na palavra de Deus, e essa fundamentação passa pela leitura da palavra de Deus e manter-se na palavra de Deus, naturalmente nós vamos ter situações em que talvez nós vamos negar a fé. Irmãos, e agora então vamos fazer a leitura dos versículos 17 a 20, onde nós vamos ler: Irmãos, nós tivemos de nos separar de vocês por algum tempo. Estamos longe dos olhos, mas perto do coração. Sentimos muita saudade de vocês e gostaríamos de vê-los outra vez. Por isso, quisemos ir até aí e fazer uma visita a vocês, pelo menos eu. Paulo quis fazer isso mais de uma vez, mas Satanás não deixou. Afinal, quando o nosso Senhor Jesus vier, vocês e ninguém mais serão de modo especial a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso motivo de satisfação diante dele pela nossa vitória. Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. De maneira especial, Paulo aqui estava muito preocupado com os tessalonicenses e quis visitá-los, mas nos diz lá que Satanás não deixou, lá no versículo 18, né? Finalmente, versículo 18, ele aponta, né, que mandou Timóteo de volta a Tessalônica. Timóteo voltou lá e, de maneira especial, trazendo boas notícias a respeito, voltou de lá, melhor dizendo, e trouxe boas notícias a respeito dos cristãos tessalonicenses. Mas, com isso, Paulo fica aliviado, sabendo que Deus está no comando. Deus mantém a sua obra de salvação, que cabe a nós testemunharmos, falarmos e vivermos a fé. E deixa Deus agir no tempo dele. Às vezes nós queremos resolver tudo. Eu faço. Viva, testemunhe, um dia após o outro, a fim de que a palavra de Deus se espalhe por toda a terra. E também a fim de que o próprio Senhor Jesus possa ser glorificado, possa ser honrado e, de maneira muito especial, todas as pessoas venham a crer que Ele é o nosso Redentor. Paulo, por algo muito parecido, ele vai dizer assim, lá em Filipenses 2, versículo 14 até o 16, ele diz assim: façam tudo sem queixas, sem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha,
sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. E aí a gente entende quando ele vai dizer assim: sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Porque é maravilhoso só de pensar que o trabalho do reino de Deus, ele se completa e será totalmente completado e visualizado por completo no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus guarde você. E mesmo que minhas perseguições, por causa do Evangelho, mantenha-se fiel. E assim, no dia derradeiro, quando Cristo vier, disposto a dizer a todos que nele creem que nós somos bem-vindos ao seu reino, como nos é dito em Mateus, Mateus capítulo 25, né? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Que notícia maravilhosa! E é bom nós continuarmos assim, em Cristo Jesus, pois ele nos lembra: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Com ou sem perseguição, em Cristo a nossa vida vale a pena. Meus amados irmãos, nós ficamos por aqui. Obrigado por sua companhia. E amanhã, ou melhor, no próximo programa, nós vamos poder estudar o capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Não perca, vai estar muito legal. Obrigado por sua companhia e até mais. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.